Tratar o processo 31 da pauta, o conselheiro Walter Albano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, trata-se de recurso ordinário, senhor presidente, interposto pelo senhor Roberto Dorner, prefeito de Sinop, e a senhora Vanusa Aparecida Serpa Martinelli, pregoeira, em face do Acordo 232/2021, que negou o provimento ao recurso de agravo e homologou a medida cautelar que suspendeu a execução de contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 14/2021, bem como a autorização para adesão à ata de registro de preços. O certame objetivou a contratação de empresa para a prestação de serviço de mão de obra, de apoio administrativo e operacional, contudo, por meio de representação de natureza externa, a licitante Paulo Victor Monteiro Guimarães apresentou supostas ilegalidades na condução do pregão que resultaram em sua desclassificação. Conforme os fatos narrados na inicial da representação, a empresa afirmou que não inseriu as despesas com INSS em sua planilha de custos, já que sua atividade principal estaria incluída no benefício de desoneração da folha de pagamento previsto na Lei 12.546, de 2011. Porém, afirmou que tais justificativas não foram aceitas pela pregoeira, que procedeu à sua desclassificação. Em razão disso, a medida cautelar foi deferida, determinando a suspensão dos contratos decorrentes do pregão, somente com relação aos itens em que a empresa representante tivesse sido desclassificada em razão da desoneração. Decisão homologada pelo Tribunal Pleno, por este Tribunal Pleno, e mantida no acordo que negou o provimento ao recurso de agravo. Assim, os recorrentes protocolaram o presente recurso ordinário, alegando que o relator foi induzido a erro, e sustentaram que, durante o curso, ou no curso do Pregão Eletrônico 14/2021, a empresa não comprovou a legalidade da desoneração proposta na planilha de custos, tendo em vista que sua atividade principal difere das atividades autorizadas pela lei que rege o benefício em questão. Informaram ainda que a desclassificação da empresa Paulo Vitor foi medida acertada e que, diante da ausência de interposição de recurso administrativo, houve a preclusão do direito de retorno da licitante na condição de participante do certame, que se encontra adjudicado, homologado e com serviços contratados. Em conclusão, o prefeito e a pregoeira requereram a revogação da medida cautelar ou então a suspensão dos efeitos para a continuidade da prestação do serviço público, mediante determinação de retenção de valores hipoteticamente superiores mencionado na decisão singular proferida pelo relator da representação. E o Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário com a reforma do acordo que homologou as determinações cautelares, pois apontou a existência de indícios de que a empresa representante não cumpriria os requisitos para se valer do benefício em questão. É o relatório, senhor presidente, que não é tão sintético pela sua própria natureza. Em discussão, nessa fase de discussão, há um requerimento do advogado Robson Wesley para a realização de sustentação oral. Passo a palavra a Vossa Senhoria para executá-la. Tem 15 minutos para fazê-lo. Bom dia, Excelência. Está conseguindo me ouvir? Acho que minha câmera pode ser que esteja desligada. Não sei o que está acontecendo. Estamos ouvindo, mas a imagem não apareceu. Um instante, eu vou verificar. Bom, Excelência, eu posso falar, apesar da câmera não estar ligando? Sim, perfeitamente. Pode falar. Bom dia, Excelência. Bom dia aos conselheiros, ao ilustre procurador, demais colegas presentes nessa sessão. Bom, Excelência,
conforme o relatório já lido, né, o recurso trata-se de um processo, né, que tem uma cautelar deferida pelo ilustre conselheiro Domingos Neto, e a origem dessa controvérsia teve início quando o senhor Paulo Vitor Monteiro, né, que é uma empresa de terceirizações, impugnou neste Tribunal de Contas o ato desclassificatório contra ele praticado, e onde a pregoeira, a senhora Vanusa Serpa, lhe removeu da concorrência pública, né? Então, a gente conseguiu êxito na primeira instância e pugnamos de início pela manutenção dessa decisão. No recurso do ilustríssimo procurador, relata que deveria promover o cálculo misto da contribuição. Porém, essa tese, excelência, a gente entende que não tem sentido. Verificou-se, inclusive, que a vinculação do licitante ao regime de desoneração ocorria pelo seu enquadramento no SENAI e não se aplicaria cálculo misto, como afirmado pela municipalidade. Todas essas teses já foram debatidas perante esse Tribunal de Contas, inclusive por meio de sustentação oral, que está sendo debatido, né? Então, a gente entende que todos sabem que o TCE possui autonomia conferida pelo artigo 71 da Constituição Federal e 51 da Constituição Estadual, sendo certo que na Constituição dos Estados encontra-se no artigo 47, inciso 5º, a indelegável missão desse TCE fiscalizar licitações e aplicação de recurso público. Inclusive, como afirmou o ministro Eros Grau no julgamento do MS do 25800 do STF, se for levada ao extremo a argumentação de que o TCE não possui autonomia, a atividade fiscalizatória do TCE estaria absolutamente viabilizada. Não faria sentido, né? Inclusive, esse TCE já decidiu pela inexistência de vinculação com a distância administrativa no julgamento singular 430, de 2018. Inclusive, se não bastasse essa tese superada, o município novamente, em manifesta violação do princípio da dialeticidade, excelência, tal como afirmamos a contrarrazões do recurso interposto, reafirma a tese superada dos mesmos termos em suas razões recursais, o que não pode ser admitido. Isso porque, como ensina Nelson Nery Júnior, os recursos devem ser dialéticos. Inclusive, cabe mencionar, excelências, que a dialética vem com a distrição é o conteúdo impugnado. No caso, o licitante veio perante este TCE impugnar os motivos que ensejaram sua desclassificação. O motivo era manifestamente ilegal, ou seja, por haver utilizado a desoneração da folha de pagamento, expediente que não é proibido pelo TCU, tampouco pela legislação. Ou seja, não houve qualquer ato ilícito do senhor Paulo Vitor. Contudo, a municipalidade, insistindo nessas teses totalmente incabíveis, como verificado, não teve sucesso na primeira instância. Trouxe inúmeras acusações verídicas, falaciosas sobre tais existências de irregularidades, inclusive apresentando outras irregularidades que nem sequer foram suscitadas na primeira instância, desconsiderando que tais relações, o motivo, ou seja, a adstrição ao princípio da motivação que levaram à desclassificação e à autoadministrativa impugnada. Pois bem, isso também foi enfrentado à medida cautelar. No entanto, novamente, a municipalidade, em sede recursal, apresentou a mesma tese, nos mesmos termos, inclusive, desconsiderando a decisão já proferida em primeira instância, e manifesta ausência de dialeticidade, o que foi totalmente contrarrazoado nas contrarrazões apresentadas. Quanto à alegação dos fatos novos, também apresentados no recurso pelo recorrente, o TCU já afirmou no Acórdão 1188 de 2011, datado de 16 de 5 de 2021, que, em pregão, é necessária a motivação suficiente das decisões que desclassifiquem proposta, inabilitem licitantes ou julguem recursos, com nível de detalhamento suficiente para a plena compreensão dos interessados.
em plena observância ao princípio da motivação. Portanto, foi desconsiderado essa situação pelo ilustre recorrente. Inclusive, o município pretende criar novas teses após fracassar na primeira, com a decisão favorável ao senhor Paulo Vitor, tentando legitimar o ato que desclassificou devido ao uso da desoneração, que é totalmente descabível, repriso. No entanto, a falácia, pois o que ocorre? A pregoeira possui dúvidas a justificar a desclassificação na época, como bem afirmou na medida cautelar homologada. Porém, fazendo uso da sua legitimação, preferiu desclassificar o senhor Paulo Vitor, ao invés de ter usado o recurso do artigo 22, parágrafo 9 do Decreto Municipal 27 de 2020, item 24.7 do edital, que franqueava pedir novos documentos e esclarecimentos. Porém, assim não fez. Excelências, isso é comprovado em nossas contrarrazões, que ao protocolizar o recurso ordinário, a municipalidade recorreu novamente, tal como na sustentação oral do COSídico adverso no julgamento da MC. A conversão de julgamento de diligência para verificar se, de fato, a empresa Paulo Vitor era desonerada, o que não ocorreu, por pura litigância de má-fé. Isso porque, ao ser deferida a medida cautelar, o próprio município pleiteou administrativamente ao licitante o envio de documentos que comprovassem seu enquadramento na CPRB. Dessa feita, foram encaminhados inúmeros documentos em atendimento ao requerimento, dentre eles o DCTF Web, GFIPS, extrato de compensação para o e-mail do administrador de Sinop, contudo, isso foi omitido no recurso. Não mencionaram, inclusive, que haviam promovido as diligências e ainda certificado a regularidade da desoneração na folha de pagamento da licitante. Porém, formularam novamente o pedido de conversão em julgamento, inclusive afirmando suposto risco de dano inverso para as atividades públicas, quando igualmente omitiram que já haviam contratado a empresa terceira interessada neste recurso, por meio da dispensa de licitação durante o curso de julgamento dessa medida cautelar. Ou seja, uma sucessão de teses superadas, omissões e equívocos que foram apresentados no recurso, o qual, do ponto de vista fático e jurídico, assim como demonstraram as contrarrazões, e na farta documentação já carreada às autos, revela que o interesse do município não é senão proscatinar para prejudicar o licitante Paulo Vitor, mas manifesta prejuízo ao interesse público. Por último, importante informar que o Ministério Público igualmente traz a tese do dano inverso em seu parecer, contudo, também impugnado e comprovado nas contrarrazões, o ilustre parquet foi induzido a erro, crendo em uma situação inexistente, vez que o município, antes do protocolo do recurso ordinário, não somente tinha certificado que o licitante estava regularmente enquadrado na CPRB, como também contratou a empresa Costa Oeste, através de dispensa de licitação, e não informou essa Corte de Contas, insistindo na tese de dano inverso. Posteriormente, apenas para um breve apontamento, excelências, surgiu no STCE uma representação interna, originada de uma suposta denúncia anônima, onde alguém afirmava que o senhor Paulo Vitor, licitante, teria fraudado seus atestados de capacidade técnica, ou seja, de forma surpreendente, após a homologação da cautelar pelo Tribunal Pleno, surgiu a aludida acusação, tão somente por uma divergência na data de emissão do certificado e a assinatura do então secretário responsável. Nos autos do RNI 571474-2021, o licitante Paulo Vitor já apresentou justificativas prévias, excelências, informando ao ilustre relator que a divergência entre a data de emissão do atestado e a assinatura do secretário não é fraude. Não é fraude isso aí. A gente já demonstrou isso, reprisamos isso e continuam lançando esses impropérios como acusado, mas simplesmente o erro de preenchimento do dia, o que inclusive é afiançado pelo próprio secretário municipal. Pois bem, ilustres conselheiros, não havendo tese nova, mas apenas já superado no recurso ordinário, bem ainda, porque inexistem desacertos na homologação, na decisão homologada por este Tribunal Pleno, no acórdão do TP 232/2021, requer seja negado o provimento ao recurso interposto pelo ilustre procurador,
mantendo-se todos os termos da medida cautelar deferida. Agradeço a oportunidade. Dos conselheiros, finalizo minha sustentação oral. Em discussão, continua a discussão. Com a palavra, conselheiro Valdir Teis. Senhor presidente, me permita cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todo o plenário, todos que nos assistem. Primeiro, respeitando o advogado, ele está defendendo a empresa Paulo Vitor, certo? Bom, ele é o representante que surgiu, ou que fez a denúncia, essa coisa toda, que foi instaurada a representação interna pela CSEX. Nosso regimento interno, artigo 219, parágrafo 2º, diz que a participação do representante se encerra com a apresentação da representação. O que ocorre? Nós estamos aqui vendo direito público e direito privado não é a nossa área. O que ele vem? Ele vem tentando defender os interesses da empresa, se está instaurando uma lide onde a supremacia do bem público está sendo deixada de lado para se analisar a supremacia do bem privado. Não há condições, senhor presidente, isso já está sendo muito repetitivo. Nós estamos transformando isso aqui um tribunal de discussão de lide de interesses próprios particulares e não mais no interesse público. Com todo o respeito ao advogado, ele está no papel dele, tem que fazer isso mesmo. Se nós aceitarmos, é problema nosso. Mas não dá para ficar aqui discutindo direito privado quando existe uma decisão, o recorrente, salvo engano aqui é o prefeito, etc., ele é apenas um terceiro interessado. Se ele tivesse sido contratado e já estivesse o contrato em andamento, é uma situação. Mas como ele apenas não, ele foi desclassificado, ele está buscando o interesse dele de participar a todo custo e de ganhar no tapete, ou não sei se é tapete que fala, ganhar a todo custo a licitação. Então, interesse privado não se discute aqui, se discute interesse público. A partir do momento que ele está fora da licitação, ele que busca o direito dele no judiciário. E tem que ser respeitada a decisão do gestor. Se o gestor acolheu a cautelar, é ele que é o interessado. Não tem terceiro interessado em discutir mais a cautelar ou discutir mais o recurso. Com todo o respeito ao advogado e com todo o respeito ao plenário, mas eu acho que nós temos que rever essa posição de aceitarmos aqui sustentações orais de pessoas ou empresas que perderam, tiveram seus interesses, entre aspas, prejudicados por decisões do TCE. Temos que respeitar a decisão do TCE e a decisão e o livre-arbítrio do gestor. Isso é que nós temos que respeitar. Com todo respeito, um recurso desse, uma sustentação dessa, ela não pode ser levada em conta, porque nós estamos aqui estabelecendo lides entre interessados e o poder público, que não está brigando. Então, essa é a minha participação nessa discussão aqui, isso me intriga, francamente. Obrigado, presidente. Conselheiro Valdir. Com a palavra, conselheiro Valdir Albano, concluída a discussão, com a palavra, Vossa Excelência, para a votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, Sua Excelência, conselheiro Valdir Teis e doutor Robson Wesley Nascimento, que faz aqui a sua sustentação oral. E, não obstante a ponderação, senhor presidente, do excelentíssimo conselheiro Valdir Teis, eu me dirijo ao advogado representante e não lançando um olhar sobre a nossa regimentalização nesse momento, até porque gastaríamos muito tempo, mas para dizer que o meu voto aprecia a preocupação da parte, a parte do advogado, e eu creio que ele pode não concordar com o resultado, mas o assunto será apreciado. E, senhor presidente, então, depois de analisar o processo, eu entendo necessário reformar o acordo que homologou a medida cautelar, pois os argumentos apresentados pelo prefeito e pela pregoeira trouxeram
sérias dúvidas quanto às alegações apresentadas pelo representante, situação que se mostrou complexa e que demandará um aprofundado estudo a respeito, se tornando incompatível com o juízo superficial para análise de medida cautelar. Então, por isso que eu disse, o assunto defendido pelo representante, pelo advogado, ele é analisado. Eu só estou dizendo que, neste momento de medida cautelar, ele é complexo demais para ser apreciado, vai ter que ser no momento do mérito. Como bem apontado pelo Ministério Público de Contas, é preciso apurar se a maior parcela da receita obtida pela empresa Paulo Vitor Monteiro Guimarães, empresa de pequeno porte, se refere às atividades relacionadas na Lei 12.546 de 2011, o que não ficou demonstrado, pelo menos claramente até o momento. Acrescento ainda que, após ser desclassificada do certame, a empresa representante deixou de apresentar recurso administrativo. Me chamou a atenção. Situação que, a meu ver, contrapõe a urgência suscitada em pedido cautelar. Anoto que a reforma do acordo e a autorização da continuidade dos serviços contratados não trará prejuízo à representante. Me dirijo novamente à parte interessada que aqui compareceu em sustentação oral, já que o certame se encontra adjudicado, homologado e com serviços contratados. Logo, só poderia participar de novo procedimento licitatório, se for o caso o pregão em apreço venha a ser anulado em decorrência da confirmação das supostas ilegalidades. Estou me referindo ao exame de mérito que ocorrerá necessariamente. Dessa forma, entendo ser necessário prosseguir a instrução processual com a devida análise por parte da equipe técnica, a fim de apurar os fatos narrados, levando em consideração que possíveis vícios nas planilhas de custos poderiam resultar na inexequibilidade dos contratos e em danos à administração pública. Antes de me referir, de apresentar o dispositivo, senhor presidente, senhores conselheiros, eu digo que sempre me chama muito a atenção a questão da desoneração fiscal. Quando essa lei entrou em vigência, inclusive muitos administradores públicos, Brasil afora, inclusive neste estado, quiseram realizar uma espécie de quebra de contrato, exigindo que as empresas contratadas, com contrato em execução, estou sendo um pouco repetitivo só para entender, eles viessem a desonerar o custo a ser pago pela administração. Isso, eu disse à época, que era quebra de contrato, porque a desoneração vem para dar sustentabilidade econômica ao setor, não é aquela empresa em particular. E se isso ocorresse lá naquele momento histórico, então nós teríamos a União Federal desonerando, dando com uma mão, e os administradores públicos retirando o incentivo com a outra mão. Isso é de uma impropriedade insuportável. Aqui não, nós estamos tratando de alguém que compareceu a um procedimento aquisitório pelo poder público e está dizendo assim, nesse setor, eu sou desonerado. Então, eu posso oferecer um preço mais baixo. O que a administração aqui de Sinop, caso concreto, está dizendo? Essa desoneração, nos termos propostos no evento licitatório, ela não está confirmada, não está documentada. E, não estando, eu receio, diz a administração, que lá na frente isso possa dar problema, de desequilíbrio no contrato e eventual prestação indevida do serviço ou até não prestação. Agora, digo eu nesse momento, por isso, não vamos ficar assodados, sofridos, não vou falar um outro adjetivo, vamos nos acalmar, vamos deixar a administração administrar, e aí a área técnica deste tribunal, competente como examina no mérito. Se a empresa aqui representada pelo advogado tiver razão, este pregão será anulado. E aí, com a devida modulação, porque um tribunal sério, como é este nosso, modula as decisões. Não deixa um mar aberto aí para o administrador público, a autoridade política sofrer e não ter solução. Fizemos isso aqui terça-feira passada, num outro caso de um município do Norte.
Então, diante do exposto, senhor presidente, voto pelo provimento do recurso ordinário para reformar o Acordo 232 de 2021, autorizando a retomada da prestação de serviços contratados pelo município de Sinop até a deliberação de mérito da presente representação. É assim que voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Senhores conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 53.208, dígito 8 de 2021, relator conselheiro Walter Albano. Acordo 51 de 2022, por videoconferência. Resumo: Prefeitura Municipal de Sinop, representação de natureza externa, recurso ordinário, provimento para autorizar a retomada da prestação de serviços decorrente do pregão eletrônico 14 de 2021 até a resolução de mérito da representação. Publique-se.